Alô, ouvintes da Rádio Mulheres em Evidência FM. Aqui quem fala é Ana Zatar, apresentadora do programa Cata Comigo e idealizadora do projeto da Ana Catadora. Comigo, cuida bem do seu jardim, há tesouros espalhados por aí. Cata comigo, reinventa a própria vida, numa terra que se cuida, a gente pode ser feliz. Olá, ouvintes! É uma alegria estar aqui com vocês novamente nessa quarta-feira, 9 de setembro, nesse nosso segundo programa do Cata Comigo. Na semana passada nós falamos um pouquinho sobre quem é a Ana Catadora, essa aqui que vos fala, eu, no caso. Bom, eu sou a Ana Zatar, mãe da Júlia, professora de educação física, empresária e apaixonada pelo meio ambiente, que é um dos temas que a gente vai abordar sempre no nosso programa. Nós conversamos sobre a pegada de carbono, lembram? Hoje nós teremos mais uma palavrinha que irá enriquecer o nosso vocabulário: compostagem. Vá pensando aí, talvez alguns de vocês já façam, já pratiquem, outros já ouviram, outros querem começar. Então eu comecei a minha. No início desse ano, gente, eu fiz uma postagem que eu dei o título de Resoluções Sustentáveis da Ana Catadora para um ano realmente bom. Eu fiz uma lista de ações que eram para balizar o meu ano, com base sempre na sustentabilidade. Mas faltava um item ainda nessa minha lista, justamente esse da compostagem. Eu não tinha uma composteira, queria muito fazer, mas ainda não era realidade. E por meio de um convite dos amigos, o Dr. Gustavo Adam e o Dr. Adriano Faria, eu participei de uma, posso chamar assim, de uma pegadinha do bem, e eu ganhei deles a minha composteira. Eu fiquei tão feliz, gente, que nem criança que acabou de ganhar um brinquedo. Confiram lá nos stories, no IGTV do Instagram da Ana Catadora, e quem sabe vocês não se inspirem também para compostar comigo. No programa de hoje nós teremos também a entrevista com a jovem Roberta Moraes, que no Instagram ela é mais conhecida como @RobMoraes, onde ela inspira pessoas a terem um estilo de vida muito bacana, com dicas de sustentabilidade e qualidade de vida. Não deixem de conferir, corram lá. Ela traz dicas de compostagem, manejo de resíduos orgânicos e hoje ela vai falar aqui também conosco de uma deliciosa receita feita com casca de banana. Cata comigo! E para começar com os sucessos escolhidos a dedo para hoje, iremos curtir uma canção que fala de uma brisa de ilha tropical em meio à natureza selvagem, onde ela, a cantora, queria estar, a Ilha Bonita. Cantada por uma estrela internacional, engajada em causas sociais que tratam de inclusão, muitas delas no país africano do Malawi, onde ela fundou a organização Raising Malawi, uma entidade sem fins lucrativos que auxilia órfãos, crianças e seus cuidadores em situação de vulnerabilidade social, com alimentos, roupas, abrigo, educação, assistência médica especializada e apoio emocional e psicológico. Sua fundação ainda apoia ONGs que oferecem oportunidades sustentáveis a famílias pobres, como a Millennium Promise, Promessa do Milênio, e a International Medical Corps, Corpo Médico Internacional. Vocês já devem ter descoberto de quem eu estou falando. Sim, dela mesmo. Vamos ouvir agora La Isla Bonita com Madonna. Como puede ser? Last night I dreamt of San Pedro, just like I'd never gone. I knew the song, the young girl with eyes like the desert.
Estamos apresentando Cata Comigo. Voltamos agora com o nosso quadro de entrevistas. Hoje, como já mencionei anteriormente, iremos receber Roberta Moraes. A nossa representante aqui é a nossa voz de como termos um estilo de vida mais sustentável. Confiram agora a nossa entrevista. Na verdade, eu queria conversar com você, saber bastante sobre essa questão da compostagem. Essa semana está sendo uma semana que eu estou mergulhando no universo da compostagem. E você é uma pessoa que eu gostaria de pegar algumas dicas, que você me contasse sobre essa atitude que as pessoas hoje poderiam adotar, porque às vezes pensa, puxa, vai ter cheiro, vai ocupar espaço. Então, sabe aquela coisa assim, vamos desmistificar a compostagem. Uma coisa que eu admiro muito em você, né, que a gente sempre conversa e eu falo isso para a Roberta, que ela é uma representante dessa juventude aí que está vindo com tudo. Então, as pessoas, os jovens se identificam muito com o teu perfil ali, e é tão importante, eu sou muito sua fã pelo fato de você estar arrastando essa juventude aí para um caminho legal. E por isso essa conversa hoje nossa que é muito importante. Obrigada por estarmos aqui hoje podendo conversar sobre esse tema. Imagina, eu também sou muito grata, agradeço pela oportunidade. Então, como a Ana estava falando, eu sei que para vocês que não nos conhecem tão bem ainda, meu nome é Roberta, para quem está entrando agora. Eu sou formada em Direito, tenho algumas pós-graduações aí na área também, mas o Direito já não é tanto algo com o que eu me identifico. Então, nessa minha jornada profissional, eu fui buscando outras formas de ser útil para a sociedade. Então, o Instagram tem funcionado nesse sentido. É aqui que eu compartilho muito conteúdo, inclusive sobre sustentabilidade, sobre consumo consciente e muitos temas que são realmente úteis para a comunidade como um todo, né? Então, eu sei que a Ana tem essa percepção de uma pessoa jovem, né? Mas, de fato, eu já tenho 27 anos. E aqui no Instagram, o meu público é realmente dessa faixa etária, lá pelos 15 aos 35 anos, não passando muito mais do que isso. Mas, o que você acha da gente começar dando uma evolução histórica sobre sustentabilidade? Você acha interessante, Ana? Sim, acho muito legal, muito bacana. Vamos lá, vamos contar um pouquinho da trajetória e como chegou, o que é ser sustentável. Tantas pessoas falam, né? O que é ser sustentável? Da onde surgiu tudo isso? Sustentabilidade? Preparou um material bem bacana aí para que a gente saiba um pouquinho dessa parte histórica, que é importante também a gente saber de onde veio. Eu acho que fica mais fácil da gente compreender esse contexto, né? Porque muitas vezes a gente imagina que sustentabilidade está relacionada só ao contexto ambiental. A gente pensa em sustentabilidade e pensa na natureza, né? E, claro, não deixa de estar certo. Mas, fazendo uma viagem lá para o passado, se a gente voltar lá para aqueles anos pós-Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? Foi criada a ONU. A ONU é a Organização das Nações Unidas. Isso significa que alguns países se uniram com o propósito de promover uma cultura de paz, para evitar que conflitos dessas proporções voltem a acontecer no futuro, né? Ninguém quer que a guerra volte a acontecer. Então, lá nesse ano de 1945, a ONU foi criada. E outro propósito super importante da ONU é promover o desenvolvimento sustentável. Bom, começando por aí. Aí, alguns anos se passaram, a gente está lá em 1972, quando é criado, então, o Programa da ONU do Meio Ambiente. Então, esse momento é o momento em que se começa a falar de sustentabilidade no mundo, né? Foi a primeira vez que esse tema foi trazido ao público. Então, tudo foi acontecendo de uma forma bem devagarzinho. Passados mais 10 anos, né, uma década por aí, e em 1983
o que acontece? O secretário-geral da ONU convida uma médica chamada Gro Brundtland para presidir a Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento. E a Gro, ela era uma médica e também mestre em saúde pública. Então, ela é muito importante para esse tema da sustentabilidade, porque ela traz uma visão inovadora, uma visão nunca antes discutida, que ela consegue associar tanto a saúde quanto o meio ambiente e o desenvolvimento humano. Então, ela é uma figura, assim, mulheres, né? Estamos falando de uma rádio dedicada a mulheres, então ela teve um papel fundamental. E aí, em 1987, foi quando a Gro publicou esse relatório, que hoje é muito conhecido, chamado Relatório de Brundtland, leva o nome dela, né? Também é chamado de Relatório Nosso Futuro Comum. E nesse relatório, o que vem de tão especial? Ela publica, pela primeira vez, o conceito de desenvolvimento sustentável. E o que é o desenvolvimento sustentável? É aquela ideia que a gente tem hoje de um desenvolvimento que atende às necessidades tanto das atuais gerações, quanto das gerações que ainda virão ao mundo depois de nós, das futuras gerações. Então, esse é só um resuminho. Claro que hoje ainda existem muitas outras metas, né, outros projetos da ONU, mas esse é só um contexto para vocês entenderem que o desenvolvimento sustentável, isso, está associado tanto ao meio ambiente quanto à sociedade e inclusive com a economia. O hit que vem a seguir é de um cantor irlandês super mega bom no engajado Vox. O líder da banda do U2 é envolvido em causas ambientais e humanitárias. Ele chegou a ser indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 2008, devido à promoção e envolvimento em grandes causas. Vamos ouvir agora I Still Haven't Found What I'm Looking For. Ofereço essa música para a Raquel Viana, do Faz Sentido, Andréia Ramos, do programa Sou de Uva, para a Júlia, minha filha, e para o Rafael, da Sou Ambiental da cidade do Rio de Janeiro. I have climbed highest mountain.
Estamos apresentando Cata Comigo. Pedi pra Deus abençoar sua vida. Não pense que eu te quero mal, tô aqui na torcida. Que vocês viajem o mundo, conheçam um pouco de tudo. Que tenha pôr do sol, banho de chuva e vento na cara. Faz amor no meio da estrada, eu te desejo tudo isso e muito mais. E muito mais. Amar é deixar ir, é saber sair de cena. É ficar longe pra não te causar nenhum problema. Amar é deixar ir, te desejo bem e só. E que tenha uma boa memória, só pra você lembrar que comigo ia ser bem melhor. Pedi pra Deus abençoar sua vida. Não pense que eu te quero mal, tô aqui na torcida. Que vocês viajem o mundo, conheçam um pouco de tudo. Que tenha pôr do sol, banho de chuva e vento na cara. Faz amor no meio da estrada, eu te desejo tudo isso e muito mais. E muito mais. Amar é deixar ir, é saber sair de cena. É ficar longe pra não te causar nenhum problema. Amar é deixar ir, te desejo bem e só. E que tenha uma boa memória, só pra você lembrar que comigo ia ser bem melhor. Pedi pra Deus abençoar. Você acabou de ouvir Boa Memória, com Luan Santana. Voltamos a apresentar Cata Comigo. Vamos conferir a segunda parte da entrevista com a Roberta Moraes, conhecida no Instagram como Rob Moraes. Você parou ali em 1987. Daí nasce Roberta Moraes. Por aí, lá em 1992, que inclusive também é uma data histórica, porque aconteceu em Rio 92. Então, tá aí, já nasceu naquela vibe ali, né, Rob? Exatamente. Você quer que eu continue a análise histórica? Pode falar, porque eu acho que aí que entra um pouquinho, né? Depois você já pode colocar, que eu quero saber de como é que você, tão jovem, continua dizendo que você é jovem. Né? Eu nasci, aí, para falar, você falou em conferência de história, eu nasci um ano depois. Então, eu tô... Acho que deu erro no Wi-Fi. Mas já voltou, né? A evolução histórica da sustentabilidade foi muito devagar, né? Desde aquela época, 1945, com a Segunda Guerra, até hoje, em 1992, que foi o ano que eu nasci,
e que também aconteceu aqui no Rio de Janeiro, a Rio+20, esses países membros da ONU também planejaram, né, metas para o milênio, que ainda vem sendo discutidas até hoje. Inclusive, em 2015, já pulando bastante, foram instituídas essas ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e também chamados de Agenda 2030 ou 2030, que esses objetivos traçados em 2015, a gente espera, né, planeja que sejam alcançados até 2030. E sabe o que eu costumo falar? Às vezes as pessoas percebem, mas foi a ONU que fez, teve o Rio 92, mais 30, mais 20. Então parece que é só chefes de Estado e países que conseguem fazer alguma coisa para melhorar. E não é, está ao alcance de cada um de nós. E eu acho que é essa linguagem, essas ações, essas dicas que fazem com que a gente consiga chegar nas pessoas, trazer a possibilidade. Como é que eu, lá da minha cozinha, você no quintal da tua casa, consegue estar dentro daquilo que a ONU está sugerindo? Aquilo que países se reuniram e colocaram, não, vamos tentar fazer isso, que é melhor para o planeta. Então, acho que essa linguagem que é importante a gente trazer, tá? Como é que a Rob vai fazer? Como é que a Ana vai fazer? Como é que a Kátia, que está ali nos escutando, vai fazer? Então, eu acho que é aí que entra de verdade, né? Mão na massa, mudar a cultura, fazer aquilo que se deve fazer. Agora, com a palavra, você novamente, Rob. Então, como você tinha falado antes, a minha história, né? Como surgiu essa minha paixão pela natureza. Desde pequenininha, eu vivo correndo no pomar, no quintal de casa. A gente tem um pomar com muitas árvores frutíferas, temos jabuticabeiras que já tem quase 40 anos, que foram trazidas pelos meus avós lá de São Paulo, eu moro em Curitiba, dentro de uma lata, e hoje elas são majestosas, né? Então tem muito apelo emocional. Eu acho que inclusive, pessoal, confiram nos stories da Rob que ela vai colocar, e vocês têm que ver que show, que espetáculo que é esse pomar da casa dela. Exatamente. E então todo o meu amor, a minha admiração pela natureza vem muito da minha infância. Inclusive você estava falando sobre a importância da gente conversar com o público jovem, né? E é exatamente isso, a consciência vem de cedo. Então aqui em casa a gente sempre teve essa consciência mais desenvolvida, a gente procura ter esses hábitos mais sustentáveis. Inclusive tendo a composteira, por exemplo, que é o assunto que a gente veio discutir hoje. Então, aqui na nossa cozinha, por exemplo, a gente tem uma lixeira dividida em que a gente já separa os materiais recicláveis dos materiais orgânicos. Boa parte dos nossos resíduos orgânicos a gente consegue aproveitar lá no pomar, a gente joga algumas sementinhas, alguns talos, algumas folhas para as galinhas, né, para os fazões, eles comem tudo. Então essa já é uma forma da gente aproveitar, mas eu sei que não é a realidade de todo mundo, né? Então a outra parte dos resíduos a gente separa nessa lixeira de resíduos orgânicos para colocar na composteira. Sobre compostagem, o que significa compostagem? Talvez vocês já devam ter ouvido falar, né? Então a compostagem eu gosto de chamar de reciclagem dos resíduos orgânicos, porque da mesma forma que a reciclagem dos materiais recicláveis, dos plásticos, do vidro, do papel, permite que esses materiais recuperem todo um valor, né, e voltem para o ciclo de consumo, a reciclagem ou compostagem dos resíduos orgânicos permite que eles sejam transformados tanto em adubo, né, quanto no chorume, que são ótimos biofertilizantes e podem ser aproveitados tanto nas plantinhas, nas flores e no pomar, como é o nosso caso aqui em casa. Muito bacana. Essa história é muito legal, você abordar que você cresceu com essa realidade, né? Então, é natural. E não é a realidade de muitas pessoas. Então, é por isso que a gente, com essa linguagem, a gente procura chegar mais próximo, tentar sensibilizar, para ver se mais pessoas também entram nesse time. Então, assim,
cada vez que você mostra, eu falo assim, você, ou qualquer pessoa, que você mostra alguma coisa que você está fazendo de legal e que dá um resultado bacana, e, assim, você dá o caminho, o primeiro passo, as pessoas tendem a querer vir com você. Né? Então, como é que é? Como é que vocês começaram a compostar? Porque você já tinha uma ação natural ali no pomar. Existia o pomar. Então, era fácil, de repente, destinar alguns restos de alimentos, cascas, sementes, para as galinhas, para os fazões. Mas você falou ali, não era só isso. Tinha mais. Como é que você chegou... não, eu vou fazer uma composteira. Tendo um pomar, Eu lembro que quando eu vou para a praia, que é casa e tem bastante espaço, a gente enterra o resíduo orgânico. Mas, e como é que você chegou aí na sua casa? Não, eu vou ter uma composteira, vou compostar. Como é que você chegou nisso? Exatamente pelo propósito de conseguir aproveitar esses resíduos ao máximo. Porque jogando alguns deles para as galinhas, boa parte a gente não conseguia aproveitar. E o que acontecia com isso, né? Eles iam para a coleta seletiva e acabavam no aterro. Então isso era muito frustrante. Então a gente começou a fazer a compostagem para aproveitar esse adubo mesmo no pomar. Então é um ciclo da gente retirar esses alimentos da natureza e depois devolver a ela. Quanto tempo que você tem compostagem? A gente já tem a composteira, deve fazer mais ou menos uns 6 ou 7 anos. Foi em um período que pouco se falava sobre compostagem. Como é que você descobriu que existia uma composteira? Porque hoje nem todo mundo sabe. Apesar de ser uma palavra assim muito comum no meu vocabulário e no teu, tem gente que nunca ouviu falar em composteira. Como é que a composteira chegou na tua vida? Assim, nossa, existe uma composteira. Olha, a gente está recebendo uma mensagem aqui no bate-papo. Eu preciso contar que o mérito da compostagem foi da minha mãe, sim. Porque ela que traz muito disso para nós, para aqui para casa, né? Tanto que, como eu disse, desde a minha infância, eu tive uma influência. De quem? Dos meus avós, dos meus pais. Então, tudo é passado de geração em geração. Então, foi a minha mãe que trouxe a ideia da compostagem e agora eu aprendi e levo adiante, né? É apaixonante, né? Eu hoje eu tenho uma composteira e parece um pet, parece um bicho de estimação para mim, porque eu preciso alimentar a composteira, eu preciso cuidar da composteira. Então, estou com esse olhar assim, carinhoso para minha composteira. Isso é interessante você dizer, porque a compostagem exige muito da gente, né? Exige atenção, exige a gente saber aonde colocar, qual que é o melhor lugar para não tomar umidade, para as minhocas não sofrerem, né? Porque aqui em casa o que nós temos, inclusive, interessante dizer, é uma verme composteira. Verme composteira, verme minhoca. É uma compostagem feita com minhocas. Existem vários tipos de compostagem. Existe a compostagem feita no solo, como você mencionou. Existe a compostagem termofílica, que é mais comum a nível industrial, em que são utilizados fungos e bactérias que aumentam a temperatura do resíduo e fazem esse processo de decomposição, né? Então, aqui em casa, eu preciso dizer que é a vermicompostagem com minhocas. As minhocas que aceleram todo esse processo de decomposição. Que bacana, que legal. E é um bichinho que você tem que ter cuidado ali para a minhoca não sofrer. A gente tem que ter essa visão, né? A sustentabilidade, o cuidado com o meio ambiente vai exigir esse cuidado nos mínimos detalhes. Mas você falou uma coisa, Rob, falou da questão isso dá trabalho, que nem cuidar de um cachorro, mas eu fico pensando assim, um dia, isso tudo vem para nós novamente, né? Porque a gente está fazendo uma coisa em benefício do planeta. Se a gente não fizer, a gente vai ter muito mais trabalho. Em alguns casos, a gente está tendo. Então, começar a separar os resíduos
quando a gente chega no orgânico, o fato da gente se preocupar com a compostagem e diminuir o saquinho que você coloca lá para a coleta da sua cidade, é um grande ganho. Então, é uma atitude que é importante demais a gente fazer. Independente, claro, para começar, talvez seja mais difícil, a pessoa tem que estudar como é que vai montar, onde é que vai colocar, se é na sombra, se é no sol, coloca quanto, é aquela coisa de aprender. Mas depois, acaba se automatizando, e aquilo você criou o hábito, já está com aquele hábito internalizado. Eu acho que é nesse ponto, né, a gente tem que começar a sensibilizar as pessoas a cuidarem de verdade dos seus resíduos. Dá trabalho? Dá. Mas também dá trabalho, por exemplo, aquela pessoa que, sei lá, né, não sei quanto tempo isso ainda vai durar, mas e se a gente não tiver mais água? A gente está passando, em Curitiba, a gente está passando por um período de não ter água, né? E se algum dia, por consequência mesmo da nossa falta de cuidado com o planeta, nós não tivermos vários recursos que hoje a gente tem com facilidade, vai dar muito trabalho, vai dar sofrimento. Então, acho que vale muito a pena a gente começar a ter esse trabalho, se preocupar, a botar a mão na massa mesmo, a fazer, aproveitar esse período que quase todo mundo está em isolamento para construir alguma coisa que vai ser tão boa para o planeta e vai ser boa para a pessoa que está fazendo, porque ela está produzindo alguma coisa para um bem comum. Então, acho que fica aí uma dica bem interessante, né? Para a gente pensar a compostagem de uma forma que ela seja natural. Isso, eu acho que a frase é melhor a gente prevenir do que remediar, né? Estamos apresentando Cata Comigo. Na semana passada, falamos sobre a reciclagem de esponjas de limpeza. Mas você sabia também que você pode substituí-las pelas buchas vegetais que são compostáveis? Conte essa informação valiosa para alguém. Voltamos a apresentar Cata Comigo. Minhas queridas ouvintes, meus queridos ouvintes, a conversa hoje aqui é muito séria. A questão do reaproveitamento ou da destinação mais adequada aos resíduos orgânicos. Então, como nós conversamos, a compostagem é uma solução. Porém, a gente pode reaproveitar alguns tipos de alimentos, como cascas de frutas, talos. E nós vamos trazer agora uma receita que a Roberta publicou esses dias no Instagram, que fez muito sucesso, que ela reaproveitou as cascas das bananas. Confiram! Porque quem me acompanha lá nas redes sociais, no Instagram, viu que recentemente eu postei uma receita de hambúrguer entre aspas, tá? Feito das cascas de banana. Então eu trouxe essa receita para compartilhar aqui com vocês. E você sabe sabe do papel? Antes de você falar isso, sabe que eu estava vendo as datas comemorativas de setembro. E no dia 22 de setembro é o dia da banana. Olha que interessante. Olha, não sabia que tinha um dia da banana. Também não sabia dia da banana, né? Mas achei interessante e lembrei na hora da tua receita. A receita fez muito sucesso, porque aqui em casa, como eu disse antes, a gente já aproveita muito desses resíduos, tanto no pomar quanto na compostagem. Outros resíduos que a gente não consegue aproveitar na compostagem, a gente coloca no baldinho desse serviço de coleta, né, dos materiais orgânicos que vão para outro tipo de compostagem, a compostagem termofílica, então muita coisa. Mas eu queria encontrar alguma forma de aproveitar essas cascas de um jeito diferente. E daí que eu encontrei essa receita. Então, como eu estava dizendo, peguem o papel, peguem a caneta para anotar. Anotem. Depois corram lá para o perfil da Rob, sigam o perfil dela e procurem a postagem que ela fez ali da receita. Acho que eu compartilhei a tua postagem também, tá no meu, do Ana Catadora. Então,
eu falo, tem coisas que a gente tem que sair contando para todo mundo. Não dá para guardar pra gente. Conta para todo mundo. Conta o que você viu de legal, né? Então, vamos lá. Agora que vocês já pegaram o papel e a caneta, vamos para os ingredientes. Para esse hambúrguer de casca de banana, você vai precisar de 2 cascas de banana ou 4, se forem bananas pequenas. 2 dentes de alho picados, meia cebola picada, meia cenoura picada, 4 colheres de sopa de aveia em flocos e agora alguns itens opcionais, tá? 1 colher de chá de chia e 1 colher de chá de quinoa. Aí você coloca temperos a gosto. Eu gosto de colocar sal, pimenta, chimichurri, fica muito gostoso. São os temperos que eu gosto. Agora para o modo de preparo. Primeiro você precisa deixar as cascas de banana de molho no vinagre com água por mais ou menos uns 30 minutos para higienizar. Isso também eu dou preferência a bananas que sejam orgânicas, né? Para a gente não ter aquela preocupação com os agrotóxicos, muitas vezes. Então, depois de higienizar as cascas de banana, você tem que colocar num mixer junto com o alho, a cebola e a cenoura picados. Então, depois de passar no mixer, você coloca toda essa mistura num recipiente e adiciona as farinhas que você escolheu usar. A aveia, a chia, a quinoa e os seus temperos preferidos. E depois é só fazer as bolinhas, moldar na forma como você preferir e colocar na frigideira. E daí vai amassando de levezinho até formar o hambúrguer, né? E depois que dourar dos 2 lados, já tá pronto. É muito fácil, pra falar a verdade. Eu achei que seria super complicado, mas até eu consegui fazer. Então, vai na fé que vai dar certo. Ficou uma graça, ficou bonito. Você fez alguns em formato de coração, né? Eu peguei uma forminha e coloquei a misturinha, aí ficou no formato. Nossa, ficou É muito bem fácil. Eu quero fazer, tá na minha listinha. Estamos apresentando Cata Comigo. Na semana passada, nosso primeiro programa Cata Comigo, nós fizemos um sorteio nos stories do Instagram e a ganhadora foi a Joyce. A Joyce ganhou uma eco bag e mais alguns itens que compõem um kit de sustentabilidade. A Joyce entrou em contato conosco e pediu uma música. Vamos ouvir o recadinho da Joyce? Olá, ouvintes! Eu sou a Joyce e ganhei uma eco bag maravilhosa no sorteio da Rádio Mulheres em Evidência FM, no programa Cata Comigo. Eu gostaria de pedir a música Imagine, do John Lennon, e oferecer para todos os ouvintes. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people sharing for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. No religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one.
Imagine no possessions. Wonder if you can. No need for greed or hunger, or brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Ai, 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 chegamos ao fim de mais um programa Cata Comigo. Fiquem com o sucesso da Ivete Sangalo, Tempo de Alegria. E não esqueçam de me acompanhar nas redes sociais durante a semana. Um super abraço e muito obrigada! De mãos, ver todo mundo assim cantando junto é maravilhoso, é amor, felicidade transbordando em mim. Tem tanto tempo nossa união, chegou o dia que o meu coração tá daquele jeito. Dá pra ver, vai ferver, bateu a sintonia, é tempo de alegria, tão bom de transbordando em mim. Tem tanto tempo nossa união, chegou o dia que o meu coração tá daquele jeito. Dá pra ver, vai ferver, bateu a sintonia, é tempo de alegria, tão bom dividir com você. Alegria, alegria, alegria.
Cata comigo, cuida bem do seu jardim. Há tesouros espalhados por aí. Cata comigo, reinventa a própria vida. Numa terra que se cuida, a gente pode ser feliz.